A gente costuma admirar os astronautas, né? Aqueles heróis que vivem confinados no vácuo a milhares de quilômetros de casa. Mas e se eu te disser que existe um grupo de elite aqui mesmo, na Terra, que encara condições talvez até mais extremas? Pois é, eles não estão lá no espaço, não. Eles estão nas profundezas mais escuras do nosso oceano. Bem-vindos a bordo. Olha só essa frase. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas não é. Essa é a realidade brutal de um grupo de profissionais. É uma frase que basicamente define as regras de um dos trabalhos mais perigosos do planeta. Vamos mergulhar fundo nisso. Hoje a gente vai conhecer a história desses caras. Homens que trocam um risco de vida imenso por salários, olha, astronômicos, vivendo semanas a fio lá no fundo do mar. Eles são, de certa forma, os astronautas do nosso planeta, explorando um ambiente tão, mas tão hostil quanto o espaço sideral. Mas aí fica a pergunta, né? Por que todo esse drama? Por que eles simplesmente não podem subir no final do expediente como todo mundo? A resposta para isso está na física. Pura, simples e principalmente implacável. E é ela que exige esse estilo de vida tão extremo. O grande inimigo aqui tem nome: doença descompressiva. Em inglês eles chamam de the bends, porque a dor nas articulações é tão intensa que faz as vítimas se curvarem, se contorcerem de dor. É por isso que o mergulhador não pode de jeito nenhum ignorar as leis da pressão. O nosso corpo simplesmente não foi feito para essas mudanças bruscas entre esses dois mundos. Essa analogia aqui simplifica tudo de um jeito genial. Pensa no corpo humano como se fosse uma garrafa de refrigerante, sabe? Lá no fundo do mar, com aquela pressão toda, o nitrogênio do ar que eles respiram se dissolve nos tecidos do corpo. Se o mergulhador subir muito rápido, é a mesma coisa que abrir a garrafa de uma vez só. O gás forma bolhas no sangue, nas articulações, é uma morte terrível, agonizante. Então, qual foi a solução bizarra e ao mesmo tempo genial para esse problema? Bom, se subir é o que mata, então a solução é não subir. É isso mesmo. Os mergulhadores vivem sob essa pressão altíssima por até 28 dias seguidos. O corpo deles fica saturado de gás. E enquanto a pressão não muda, as bolhas não se formam. É como se eles enganassem a física, vivendo dentro dela. Certo, mas vamos ver como é que isso funciona na prática. Se eles não podem subir, onde e como é que eles vivem? A realidade, gente, é muito mais claustrofóbica do que a gente consegue imaginar. Imagina só, de 2 a 4 homens vivem confinados nesse espaço minúsculo, menor que uma van, por quase um mês inteiro. A comida é passada por uma portinha, uma câmara de ar. O contato com o mundo exterior é zero. A monotonia e a tensão psicológica ali dentro são tão perigosas quanto os desafios físicos lá fora. E aqui tem um paradoxo psicológico muito doido. Os mergulhadores estão fisicamente ali, no navio. A família pode até estar do lado de fora, acenando, a poucos metros de distância. Mas, biologicamente falando, eles poderiam estar em Marte. A barreira entre o mundo de alta pressão deles e o nosso é absoluta, imortal. Em grandes profundidades, o ar que a gente respira se torna um problema. O nitrogênio vira um narcótico, deixando a pessoa num estado perigoso de embriaguez. E o próprio oxigênio se torna tóxico. A solução? Substituir o nitrogênio por hélio. Daí nasce o Heliox. Só que essa solução de engenharia traz um efeito colateral bem bizarro e que pode ser fatal. O hélio, por ser bem menos denso que o nitrogênio, faz as cordas vocais vibrarem muito mais rápido. O resultado? Uma voz extremamente fina e aguda, tipo assim. Atenção, temos um problema na escotilha. Repito, problema na escotilha. Soa meio cômico, né? Mas agora, imagina o pânico. Numa emergência de verdade, onde a comunicação clara é questão de vida ou morte, esse efeito se torna absolutamente aterrorizante. E esse perigo todo de viver numa realidade onde cada trava, cada válvula separa a rotina de uma catástrofe, não é só teoria não. A história do mergulho de saturação é marcada por um incidente que serve como um lembrete sombrio, trágico, de que a margem de erro nesse trabalho é simplesmente zero. O que aconteceu na plataforma Byford's Dolphin, em 1983, foi uma sequência de eventos terrivelmente simples. Era um procedimento de rotina, uma trava que foi aberta no momento errado e a física fez o resto. Em uma fração de segundo, a pressão na câmara despencou de 9 atmosferas, que é a pressão a 90 metros de profundidade, para apenas 1 atmosfera, a da superfície. Foi como abrir aquela garrafa de refrigerante que a gente falou, só que o conteúdo era o corpo humano. A descompressão foi tão violenta, tão instantânea, que os fluidos corporais dos homens ferveram. O ponto principal aqui é este. Não foi uma falha complexa de equipamento, nada disso. Foi um simples erro humano.
Mas no mundo do mergulho de saturação, as leis da física são o juiz, o júri e o carrasco. E elas não aceitam desculpas. Depois de ouvir tudo isso, a pergunta óbvia é: por quê? Por que alguém escolheria viver dessa forma? E a resposta, como muitas vezes acontece, é dinheiro. Uma recompensa imensa por um risco que é, francamente, imensurável. Dá uma olhada nesse valor. É o que um mergulhador de saturação pode ganhar por dia. Numa única missão de 28 dias, o ganho chega a $42 mil. Para você ter uma ideia, em 83, o ano do acidente, o salário médio anual nos Estados Unidos era de uns $20 mil. Ou seja, eles ganhavam em um único mês o dobro do que uma pessoa comum ganhava no ano inteiro. É uma troca direta de tempo e risco por um dinheiro que pode mudar uma vida. E por que isso tudo importa pra gente? Porque são esses homens que constroem e fazem a manutenção da infraestrutura debaixo d'água que alimenta o nosso mundo. Oleodutos, gasodutos, os cabos de fibra ótica que trazem a internet até nós, tudo isso depende desses operários invisíveis que trabalham em um dos ambientes mais hostis que existem. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A gente aproveita todas as conveniências do mundo moderno, mas raramente para pensar no custo humano que está por trás delas, né? A questão que fica é, será que o risco vale a recompensa? Fica aí a reflexão. E se essa viagem às profundezas te prendeu a atenção, não esquece de deixar um comentário e se inscrever no canal, combinado? Até a próxima!